Então vamos dar sequência, vamos fazer aqui o nosso teste lógico. Vou pegar os pontos, né? Se os meus pontos ali, por exemplo, eles superar 5, aí ele vai mostrar para mim aqui uma mensagem. Isso aqui nós já vimos, por isso que eu estou agilizando aqui. A mensagem vai ser o que? Console.write, então leia para mim, pode cair na linha de baixo e dar uma mensagem para mim falando que eu fui aprovado. Você foi aprovado, pronto. Ok. E aqui embaixo eu posso até pedir uma outra linha, um ok. Write line. Ok, ele só vai dar duas mensagens ali, né? Uma falando que foi aprovado e outra falando ok. E aqui o resto aqui não precisa de eu preencher. Vamos fazer o teste então. Ctrl F5 para compilar isso aí. Entre com a pontuação 6. Então ele tem que mostrar para mim você foi aprovado. Se aquele valor não for de acordo com o que eu afirmei, por exemplo 3, ele não faz nada, porque eu não coloquei a condição else ali, que é a condição contrária. Poderia fazer ela, mas já ensinei isso aí, não tem necessidade de mexer com isso agora não. O que eu quero mostrar é como que eu faço aqui umas condições compostas. Por exemplo, vamos supor que ele tem que satisfazer duas condições para dar certo. Os pontos dele tem que ser maior que 5 e menor que 7. Então eu coloco aqui, ó, and pontos menor que 7. Se ele não satisfazer essas duas condições, dá errado. Ele não vai me retornar aquela mensagem. Então Ctrl F5. Se os pontos for maior que 5 e menor que 7, funciona. Então, se eu pôr 6, ele vai mostrar que foi aprovado. Mas se eu pôr qualquer outro valor, ele não mostra, porque a única que satisfaz aquele ali, né, que é maior que 5 e menor que 7, seria apenas o 6. Então, uma condição com duas afirmações assim, ó, é feita com AND. Posso substituir esse AND pelo OR também. Então, OR. Mas esse OR é o que? Se os pontos for maior que 5 ou os pontos forem menor que 7, ele mostra. Então, se ele satisfazer uma só dessas duas condições, ele já mostra a mensagem. Vamos fazer um teste. Aqui, qualquer número que eu colocar, ele vai satisfazer aquelas condições. Se eu colocar, por exemplo, 4, dá certo, porque 4, ele está aqui, ele não está nessa primeira, não é maior que 5, mas ele é menor que 7. Então, ele funciona. Se eu colocar 9, por exemplo, também vai funcionar, porque 9 não é menor que 7, mas o 9 é maior que 5. Então, o OR, ele funciona ali nessas duas condições. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é o seguinte. Se os meus pontos forem maior ou igual a 9, por exemplo, aí ele vai me dando algumas mensagens. Você foi aprovado com A, por exemplo. Vamos supor que foi a maior aprovação ali. Aí aqui, deixa eu tirar esse root line aqui de baixo. Vamos supor que eu queira colocar mais condições, tipo maior ou igual a 9, né? Ele foi aprovado com A. Se ele for maior ou igual a 7, ele foi aprovado com B. Então eu coloco aqui, ó, else if, que é se não, aí se ele cai aqui embaixo. Se os pontos dele for maior ou igual a 7, por exemplo, você foi aprovado com B e assim por diante. Então deixa eu copiar isso aqui, ó, colocar aqui embaixo. Você foi aprovado com B. Vamos fazer mais umas duas aqui só para ficar bem fácil de entender lá. Então, se aqui for maior ou igual a 5, você foi aprovado com C. Se for maior ou igual a 3, com D. E se for menor que isso, não vai ser aprovado não. 3, você foi aprovado com D. E se for maior ou igual a 3 não, que já foi, né? A 1. Então, se o cara tirar 0 ou 1, você foi reprovado. Vamos fazer os testes. Ctrl F5. Entre com a pontuação 6. 6 é C. Por que 6 é C? Porque ele é maior ou igual a 5. Então, ele vai cair nessa condição ali, né, da C. Se eu colocar aqui Ctrl F5, 9, ele é aprovado com A. Se eu colocar 3, ele é aprovado com D. E se eu colocar um valor 0 ou valor 1, ele mostra que ele não é aprovado. Você foi reprovado. Então eu posso criar essas condições compostas aí de uma forma muito fácil. Outra coisa que eu posso fazer, né, até escrever errado ali, mas isso não vem ao caso não, é fazer uma negação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar aqui, opa, apaguei foi tudo. Deixa eu voltar pelo menos com um aqui. Criar uma negação antes, que eu não falei. Então aqui, ó, se os pontos não for, né, então eu uso not, não for maior ou igual a 9, ele mostra que foi aprovado.
Agora, se for, ele não vai mostrar para mim nada. Vamos fazer o teste. É só o contrário, só estou colocando o contrário. Se eu colocar aqui, ó, 9, ele mostra que ele não mostra nada. Por quê? Se não for maior ou igual a 9, ele não mostra nada. Agora, se for, ele mostra que foi aprovado. Vamos ver? 5, por exemplo. Então, ele vai mostrar que foi aprovado. Então, é só uma negação. Então, se não for os pontos maior ou igual a 9, ele mostra isso. 5 é maior ou igual a 9? Não, não é. Então ele mostrou. Então é só a negação da condição que ficou faltando ali. Então tem esse not também. Estou mostrando isso porque nós vamos precisar muito disso aí enquanto a gente estiver programando. Um abraço e até as próximas aulas.